Primeiro, você saiu do Banco do Brasil? Você teve medo de sair? Quanto tempo eu trabalhei? Como era a minha rotina? 3 pontos negativos e positivos. Por que eu saí do Banco do Brasil? Onde eu trabalhei? A pior situação que já passei e a melhor situação. Como é a carreira e a ascensão? A rotina de escriturário. Se arrependeu de sair do Banco do Brasil? Se arrependeu de ter entrado no BB? Voltaria a trabalhar no BB ou em outro banco? Qual conselho você dá para quem quer entrar? E eu vim agora nesse vídeo para encerrar esse ciclo de Banco do Brasil. Eu reuni aqui 14 perguntas que fizeram para mim e eu vou falar para vocês, responder tudo na lata, bem diretamente. Doa quem doer. Se for para você, se você está aí decidindo se vai trabalhar ou não no Banco do Brasil, talvez essas sejam as palavras que você precisa para tomar essa decisão. Primeiro, você saiu do Banco do Brasil? Sim, eu saí do Banco do Brasil desde abril de 2022, então vai completar um ano. Você teve medo de sair? Sim, eu tinha medo de não conseguir emprego, eu tinha medo de jogar um concurso pro ar, eu tinha medo de não ser absorvido pelo mercado, enfim, uma série de inseguranças que eu digo para você tudo coisa da nossa cabeça, a maioria das coisas que passam na sua cabeça, nada disso vai acontecer e todo mundo tem um pouco de síndrome do impostor, por isso tire isso da sua cabeça se você está pensando em sair do Banco do Brasil ou se você está pensando em entrar para o Banco do Brasil. Quanto tempo eu trabalhei quando eu entrei? Eu entrei no banco em outubro de 2015 e saí em abril de 2022. Esse tempo todo aí, que é 6 anos, mais de 6 anos, né? Como era a minha rotina? A minha rotina, todo dia era uma coisa diferente, isso é um ponto positivo, que era bem dinâmico, mas o que eu fazia, basicamente? Atendia as pessoas na mesa, atendia as pessoas no autoatendimento, ajudava as pessoas na mesa para resolver os seus problemas, as pessoas procuravam para fazer empréstimo, para trocar senha, para tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que talvez nem fosse do Banco do Brasil, enfim, arrumar CPF. Outra coisa que eu fazia bastante era entrar em contato com os clientes, fazia ligações ativas, essa era a minha rotina. Então eu tinha que ligar para as pessoas, eu tinha que atender elas na mesa para oferecer produtos, para solucionar problemas, enfim, era o atendimento ali na mesa, lá no autoatendimento ajudando as pessoas e também resolvendo problemas tipo pontuais. Não saiu um comprovante da máquina, eu tinha que ir lá e falar com o gerente, eu tinha que acionar alguém, eu tinha que receber documentos, ou eu tinha que fazer orientação sobre abertura de conta lá no autoatendimento. 3 pontos negativos e positivos. Eu vou falar os 3 positivos primeiro. O salário, o acesso ao crédito e o prestígio de trabalhar numa empresa que faz parte da história dos nossos pais, dos nossos avós, né? Ela, sei lá quantos anos ela tem, sei lá, 100 anos, mais de 100 anos. E então é um prestígio trabalhar, ser funcionário do Banco do Brasil, com certeza é uma pessoa que é bem respeitada dependendo de onde ela está, né? Se ela vai para uma cidade do interior, aquele é o fulano do bebê, por exemplo, né? Falta eu falar o negativo. O negativo, acho que carreira, acho que as ferramentas e os produtos e a pressão psicológica. Com certeza, acho que uma coisa leva a outra, né? A pressão psicológica fazia com que a gente tivesse que vender. Por várias vezes eu não me sentia preparado para vender, eu não tinha as ferramentas que eu achava que eram necessárias para fazer a venda. E a carreira, porque, enfim, assim, você vê que existe um plano de ascensão, mas para mim, por exemplo, estava muito fora do que eu queria. Eu queria para a área de marketing, que era onde eu tinha aptidão, formação, e assim, para eu conseguir, eu teria que, sei lá, matar quantos leões para conseguir. Então, era quase que impossível, fora, tipo, bem distante. Por que eu saí do Banco do Brasil? Eu saí do Banco do Brasil porque eu não me reconhecia mais, eu não tinha mais felicidade, entusiasmo, eu estava começando a ter problema psicológico, acredito que eu estava entrando em uma depressão, ou já estava com depressão, então não estava mais feliz, não estava mais rendendo, aquilo não estava mais agregando na minha vida, eu não me via mais ali, e por isso eu decidi, tive coragem e saí.
Onde eu trabalhei? Eu trabalhei na agência Cândido de Abreu, no interior do Paraná, que era uma agência com fluxo médio. Aí eu trabalhei na agência em Curitiba, que é um fluxo intenso, no centro de Curitiba, próximo da reitoria, na agência Universidade. E depois eu fui trabalhar na agência Corupá, que fica no interior de Santa Catarina, que daí com baixo fluxo. Mas não pense que baixo fluxo é pouco trabalho. Eu tinha que fazer ligação, por exemplo, justamente porque não tinha fluxo na agência. A pior situação que já passei e a melhor situação. A pior situação que eu já passei foi um cara, uma vez que eu abri uma conta para ele, e depois ele voltou lá com vontade de me bater, alegando que o que eu tinha feito não estava dentro do combinado. E assim, ele subiu com sangue nos olhos. Eu acho que ele estava meio drogado, ele não estava numa situação normal, porque enfim, dava para ver que ele estava muito alterado. Eu consegui atender ele, eu consegui reverter isso. Assim, quando você vai trabalhar numa empresa grande como essa, coisas dependem de você e coisas dependem, são vários setores que fazem essa empresa. E eu era abertura de conta, e daí tem o pós-venda, daí de repente algum erro que acontece, alguma coisa que ele faz que gera uma tarifa para ele, e às vezes você não consegue passar ali naquele atendimento, porque enfim, você precisa ter um conhecimento muito maior de leis e tudo mais para você saber o que você está assinando, para você saber como funciona. E assim, não é num atendimento de 10 minutos, às vezes que você tem 10 minutos para ser atendido, às vezes eu quero até oferecer mais, mas você tem um tempo ali que você tem que fazer outra coisa, e daí, assim, nem tudo a gente consegue passar para o cliente, e às vezes é o dever dele ir atrás também de algumas informações, e você acaba tomando a culpa de tudo. E foi isso basicamente que aconteceu. Eu consegui reverter, inclusive o meu gerente da época conseguiu até ver essa situação. Depois ele me chamou no ladinho lá para elogiar que eu tinha revertido, né? Até porque eu sou muito de tato. A pessoa está estressada na minha frente, eu quero entender porque ela está estressada, quero poder ajudar. Eu estou ali para ajudar, não estou ali para bater de frente com ela e para... Eu não pego simplesmente e falo assim, não, eu sou essa empresa, eu vesti essa camisa aqui, agora eu sou só essa empresa. Não, eu sempre quero ouvir o que a pessoa quer falar, ver se ela tem razão e se eu posso ajudar. E a melhor que eu já passei foram as amizades que eu criei com os clientes. Eu acredito que isso daí é a melhor coisa. Meu maior prazer é poder ajudar alguém, e eu sentia muita felicidade nisso. Também quando eu ganhei o segundo lugar de venda de seguro do Paraná, acho que foi muito bom, apesar de que eu ganhei só uma squeeze, né, uma garrafinha de água, mas para mim aquilo foi a satisfação de ter conseguido, e foi isso. Como é a carreira e a ascensão? Você entra como escriturário, e conforme você vai se desenvolvendo, na verdade existe um sistema de pontos para ascensão, e conforme você vai pontuando nesse sistema de pontos, ele vai te dando uma nota, e depois você pode concorrer às vagas conforme a nota que, por exemplo, surgiu uma vaga lá em Brasília para o cargo de marketing. Para você conseguir pontuar, você teria que ter uma formação em marketing, uma pós, teria que ter experiência, por exemplo, em uma gerência para conseguir determinados X pontos, e daí você ia somando esses pontos, ia numa classificação geral para a vaga. Se você fosse o melhor, tivesse mais pontos, você seria convidado a participar de uma entrevista. E eu acho que assim, não basta ter os pontos, tem política envolvido. Então, isso daí era algo que me entristecia também, porque não era também das relações que você tinha com as pessoas de determinado lugar. Então tinha que ser, se tu não conhecesse, o teu chefe teria que conhecer, porque daí ele poderia convencer, ou então vender o teu peixe para essa pessoa. No banco tinha muito isso, sabe? A rotina de escriturário. Então a rotina de escriturário, basicamente eu já falei, eram as atividades que eu fazia, que era atendimento no autoatendimento, às vezes emitir senha, às vezes era na mesa para fazer ligação, resolver problemas, fechar venda, pós-venda, prospecção, tudo, você aprende tudo. A única coisa que eu não trabalhei
era no caixa, e eu também até nem queria trabalhar no caixa, porque, enfim, acontece muita coisa ali, de dar furo, de cliente pegar e não querer devolver, então eu nunca trabalhei ali, apesar de que, assim, o normal é você entrar e trabalhar em todas as áreas, né? Se arrependeu de sair do Banco do Brasil? Não me arrependi, na verdade que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Eu sou muito feliz de ter saído do Banco do Brasil. Se arrependeu de ter entrado no BB? Também não me arrependi. Também considero que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Foi uma chave de virada numa época na minha vida. O Banco do Brasil foi uma mãe para mim durante um período. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de sair e entrar quando a gente quer. Ninguém ali é obrigado a passar a vida inteira. O que acontece, na maioria das vezes, é que os funcionários eles ficam acomodados, eles se veem ali como o melhor emprego da vida deles e eles não conseguem ver perspectiva fora dali. E muitos já estão endividados e então o banco dá tanto crédito que as pessoas tomam esse crédito e vivem às vezes só para trabalhar para o próprio banco, como não vou falar essa palavra, mas acaba se tornando um ciclo de trabalhar para pagar a dívida e enfim. Voltaria a trabalhar no BB ou em outro banco? No BB eu não voltaria, mas eu voltaria para trabalhar em outro banco, um banco que fosse mais tecnológico, um banco com uma cultura mais moderna. Trabalharia no Itaú, sim, porque eu vejo como um banco referência em tecnologia, enfim, compliance, muitos pontos positivos, mas eu também adoraria trabalhar no Nubank, que olha muito para as pessoas, o design é muito forte, então as empresas que trabalham com mais design, com mais tecnologia, eu acredito que eu me daria melhor. Assim, eu saí do Banco do Brasil não querendo trabalhar com banco, mas daí eu entendi que na verdade não era bem um emprego de bancário, e sim, eu conseguiria me desenvolver desde que eu tivesse as ferramentas e isso não ia atrapalhar no meu psicológico. Acho que uma cadeia, uma coisa vai esbarrando na outra até que vira um problemão e até que vira um problema psicológico e até que você não consiga resolver, mas no meu caso eu consegui resolver e foi da melhor ou pior maneira possível, que é saindo. Qual conselho você dá para quem quer entrar? Não é fácil. Tá, é um emprego que exige muito, vai exigir muito da sua capacidade intelectual, vai exigir muito da sua capacidade de conversar com as outras pessoas, você vai ter que ter muita paciência, mas não esqueça do seu propósito. Eu acredito que, assim como foi um sonho para mim, pode ser um sonho seu, então vai atrás do teu objetivo. Agora, se tudo que eu falei para você faz sentido, se você é uma pessoa que se identifica comigo, talvez o Banco do Brasil não seja o lugar ideal. Saiba que lá você vai encontrar pessoas do bem, como qualquer outro lugar, e que você, assim, vai chorar muito nos primeiros dias, tá? Ainda mais se você está começando agora a sua carreira. Mas, assim, eu estou sendo realista com você e te falando que não é só um mar de flores. Eu passei por tudo isso, graças a Deus eu consegui, e quem sabe, voltar a trabalhar no sistema bancário com um novo olhar, né? E pensando que eu posso fazer diferente. Tudo aquilo que eu não fiz no Banco do Brasil, eu posso fazer diferente. Eu espero muito ter te ajudado. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, comente, leia os comentários embaixo, tá? Ajuda aí a responder as perguntas, vamos fazer uma comunidade. E assim, colaborando que a gente é feliz. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo para falar sobre outro assunto que não é Banco do Brasil, tá? Eu encerro aqui essa série de vídeos falando sobre o Banco do Brasil.